Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, incrível como as coisas são, né? O brasileiro, ele consegue tornar tudo, eu acho que o próprio ser humano, ele consegue tornar tudo mais complicado do que já é. E no vídeo de hoje eu quero falar com você o porquê parou o culto na Universidade de Asbury. Por que parou o avivamento na Universidade de Asbury? Esse assunto nós vamos falar, tratar, e vocês, pelo incrível que possa parecer, podem até discordar, não tem problema. Mas eu vou tecer a minha humilde opinião a respeito disso logo mais. No entanto, eu sou o pastor Gessé, você está em mais um dos nossos vídeos. Com muita alegria nós temos usado esta plataforma para comunicar o Evangelho, para falar a respeito do Evangelho, do Reino do Senhor, para falar um pouco da sua palavra, ter momentos de oração. E eu convido a você a se inscrever no nosso canal, se for do seu agrado, se você julgar isso interessante. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Asbury. Eu sempre me enrolo da forma como fala. Eu tenho muito vídeo aqui no canal a respeito do que aconteceu, aquele culto de mais de 300 horas, de 16 dias, né, que se encerrou algumas semanas atrás. Ele ainda está causando muito alvoroço nas redes sociais, na internet, na mente de muitas pessoas, e eu quero tecer alguns comentários a respeito do que eu vi, vídeos, opiniões de alguns irmãos. Eu quero lembrar aos irmãos que a minha opinião não é a última, tá? Eu não sou a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto. É apenas a minha opinião, é passiva de concordância e discordância. Eu não tenho problema nenhum com isso. No entanto, eu gostaria de compartilhar algumas coisas que me intrigam bastante. Por isso que eu digo que o brasileiro, ele tem algo a ser literalmente estudado. Eu vou tirar a ideia do brasileiro e vou colocar o ser humano precisa ser literalmente estudado, porque ele encontra problemas aonde não se tem problemas. A minha avó dizia um ditado: não procure chifre em cabeça de cavalo. E é exatamente isso que estão fazendo, procurando chifre em cabeça de cavalo quando o assunto é o término do culto. A você que não está por dentro, e provavelmente você não vai lá no canal procurar os vídeos sobre o que é o assunto que estamos falando, eu vou explicar para vocês. Existe uma pequena cidade, Asbury, nos Estados Unidos, uma cidade universitária que tem lá 6, 7 mil habitantes, e nessa cidade tem a Universidade Asbury, a Universidade Cristã. Eles começaram um culto às 10 da manhã de uma determinada quarta-feira, se eu não estiver enganado, e esse culto durou 300 horas, 16 dias, e esse culto teve o fim. E o fim é o grande problematizador aqui, porque muitos entendem que o fim foi causado por uma perseguição religiosa, o fim foi causado por uma demonização estatal. Enfim, eu vi todo tipo de absurdo na internet referente ao término desse culto. Eu quero pontuar algumas coisas. A primeira delas, o término desse culto não termina o avivamento que provavelmente tenha começado. Eu tenho a minha opinião sobre avivamento, inclusive eu vou deixar aqui na descrição o vídeo para que você acompanhe, e tem outros vídeos que eu também falo sobre isso. Avivamento, eu vou pincelar por cima para que você entenda, caso você não vá atrás do vídeo, né? Mas avivamento, na minha humilde opinião, ela é dentro do coração do indivíduo. É o indivíduo avivado, cheio de Deus. Aí sim, quando o indivíduo avivado, cheio de Deus, ele transborda de Deus, ele consegue ativar isso em outros replicam a mesma coisa, e aí pode se virar um avivamento coletivo, comunitário em determinada região, que é o que eu acredito naquele lugar. No entanto, o que acontece? As pessoas, quando saem de lá, o agente avivador não é o espaço geográfico, não é o culto propriamente dito, mas é o que? É as pessoas avivadas. Então, quando eu vejo pessoas preocupadas porque o culto acabou e com isso o mover acabou, eu fico pasmo, porque eu penso: como parar um agir de Deus? Não tem como.
O que se pode fazer é parar o culto, e eu vou dar as razões pelas quais aquele culto foi parado. E as razões são muito óbvias e é impossível não concordar com isso. Preste atenção. Uma cidade pequena, não acostumada, não habituada com grande movimentação, com grande agitação, é lógico que uma cidade de 5, 6, 7 mil pessoas, do nada ter 20, 30 mil pessoas, e a promessa e a expectativa de que muitas outras chegariam, você acha que como autoridade dessa cidade, você não iria procurar essa universidade e com ela sentar, que é o que aconteceu. Ninguém chegou intimando, diferente do Brasil, que o juiz determina isso, aquilo, aquilo. Não, lá não aconteceu assim. Lá sentou-se. Eu li uma nota no vídeo que eu tenho aqui no canal, disse: acabou o culto, não o avivamento é nas pessoas. E lá eu li a nota, e a nota deixa muito claro que as autoridades sentaram com a universidade e estudaram o meio. E o meio que se chegou foi: vamos encerrar o culto. E sabe por que aquela universidade e as pessoas chegaram à conclusão de que encerrar o culto era a solução? Porque eles entendem que avivamento não está relacionado ao espaço geográfico, mas está relacionado a pessoas avivadas. Então, pensando assim, para eles não era problema acabar o culto. Mas para a internet brasileira, para algumas pessoas aqui no Brasil, acabar o culto é um grande problema. Acabar o culto é acabar o avivamento. A autoridade pedir para acabar o culto é uma perseguição religiosa para alguns. Me dá vontade de rir. Eu entendo a preocupação dos meus irmãos, eu entendo o zelo e o desejo dos meus irmãos, mas convenhamos, não se trata de uma perseguição, não se trata de um parar, até porque não se para o que Deus começa. Se você entender que o avivamento brota no coração do homem, você sabe que aquele avivamento começou como? Você tem ideia? Um culto comum. Inclusive eu tenho o primeiro sermão daquele culto lá, e dublado em português, pode procurar no nosso canal. Um culto comum, corriqueiro, que sempre acontece na universidade. Só que cerca de 20 jovens, 20 pessoas ali, decidiram continuar um pouco mais. O irmão fez o sermão, eles continuaram no louvor, acabou-se, provavelmente alguém deu a bênção, mas eles decidiram ficar um pouco mais. Daqueles 20 lá, alguns deles estavam queimando. E aí foi replicando. Então, entenda, o avivamento não é por causa da magnitude e da quantidade de pessoas, nem por causa do espaço geográfico, nem por causa do tempo de hora de culto. Não, o avivamento trata-se de pessoas que buscam a Deus. E isso eu quero deixar como aprendizado para mim e para você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Não pense que avivamento tem a ver com o tempo de culto que você fica. Não tem a ver com o tempo de hora que você fica de joelho. Não tem a ver com o tempo que você passa adorando, cantando. Não tem a ver com isso. Isso são resultados de um coração avivado. Que cada um vai ter um resultado, cada um vai ter uma reação. Eu quero dizer para você que quando as autoridades sentam com aquela universidade, e de fato foi isso que aconteceu, eles sentaram e chegaram à conclusão de encerrar aquele culto, em nenhum momento eles conseguiram parar o agir de Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque até hoje nós estamos falando, já vai fazer quase uma semana, e eu estou aqui fazendo um vídeo a respeito disso. Sabe por quê? Porque existe um agir de Deus, um mover de Deus que quer que continuemos verbalizando sobre avivamento. Sabe o que é de grande lição que esses irmãos nos deixam e grande mover de Deus a nível internacional, mundial, que aquele culto nos promoveu? É a capacidade de nós estarmos estudando e aprendendo e verbalizando ainda mais sobre avivamento. Só na igreja eu já falei umas 2, 3 vezes sobre avivamento. Antes do culto, eu falava quantas vezes? Uma vez ou outra. Houve um grande despertar, houve um grande interesse no assunto, e aí está um fruto maravilhoso. E eu creio de verdade que o Senhor continuará através de indivíduos que desejem ser cheios dele. E aí pequenos focos, pequenos lugares, pequenas famílias vão estar avivadas no Senhor.
Aí, meu filho, se isso vai virar comunitário, local, regional, universal, não sou eu que determino. O que eu espero é que eu e você mesmo que me ouve, você mesmo que me escuta agora, você busque mais a Deus. Você busque mais a Deus. Porque o seu buscar a Deus, Estado nenhum pode lhe impedir. Ah, mas o Estado pode fechar a igreja. Sim, mas vai impedir de você de louvar ao Senhor? Adorá-lo em espírito e em verdade? Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Podemos começar e terminar cultos, mas aquilo que queima no coração pode ser eterno. E um dia será eterno. E eu espero estar com você na eternidade, avivados, louvando e adorando e exaltando o Senhor para todos sempre. Amém? Então, o motivo é tão somente esse. Organização. A cidade não comportava, a cidade não tinha estrutura e houve um consenso, e muito bom por sinal, de parar com o culto, porque imagine o transtorno que é você ter uma cidade pequenininha, sem rede hoteleira, sem muitos restaurantes, tem que receber inúmeras pessoas. Se aquilo continua, se o culto continua, porque o avivamento continua no coração das pessoas, eu estou falando do culto, continua, ia continuar chegando gente lá, E meu Deus do céu, realmente ia ser um transtorno do tamanho do mundo. Que cada semente plantada no coração das pessoas que verbalizaram sobre o assunto avivamento, que esteve lá ou que viu pela internet, que ela queime em seus corações e que isso possa produzir frutos nas nossas vidas, nas nossas igrejas locais, tá bom? Deus abençoe sua vida, considere-se fazer parte da nossa família, essa é apenas a minha opinião, você pode divergir dela, não tem problema, os comentários estão abertos para isso. Siga-me também nas redes sociais, Instagram, e vamos juntos fazer com que o Evangelho do Senhor seja propagado em toda a terra, tá bom? Deus abençoe, até mais, vamos lá.